ouvirmos um pouco mais a palavra de Deus. Vamos aproveitar bem o tempo. Pegue sua Bíblia comigo. Abra no Evangelho de Marcos, por gentileza. Evangelho de Marcos, capítulo 5. Evangelho de Marcos, capítulo 5. Evangelho de Marcos, capítulo 5. A partir do verso 35. Todos encontraram? Amém. Bendito seja Deus. Está escrito: naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para a outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco. E outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. Verso 38. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles os despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhe disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Pai, nós te louvamos e te agradecemos nessa noite. Queremos te pedir, Senhor, nesse momento, que o Senhor venha, ó Pai, em nome de Jesus, abrir cada coração, cada mente, para que nós possamos nessa noite aprender um pouco mais da tua palavra. E que o Senhor, no nome de Jesus, possa usar-me com autoridade, com poder, e que no nome de Jesus o teu povo venha a olhar tão somente para ti, que é o autor e consumador da nossa fé. A ti, Senhor, toda a honra, toda a glória, todo louvor e toda exaltação, desde agora e para sempre. Amém. Nessa noite, o tema da nossa mensagem é: não tenha medo, tenha fé. Jesus está no controle. Aleluia. Não tenha medo, tenha fé. Jesus está no controle. Bendito seja Deus. Para começar, deixa eu citar para nós aqui uma breve ilustração. Fé mais fé. Presta atenção. Um seminarista perguntou a um colega de turma na entrada da porta da escola: sabe de um livro bom sobre fé? O melhor livro publicado sobre fé, o colega dele respondeu: que eu tenho notícia é a Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus, é a lâmpada para os nossos pés. Ela é a luz que clareia o meu e o teu caminho. Você está precisando de fé? Leia a palavra do Senhor. Está precisando de força? Leia a palavra do Senhor. Está precisando de ânimo para o seu coração? Leia a palavra do Senhor. A palavra do Senhor, ela é eficaz, ela é mais penetrante do que uma espada de 2 gumes que penetra o mais profundo da minha e da tua alma. Bendito seja Deus. Bendito seja o nome do Senhor. E é bem verdade, meus amados irmãos, que na maioria das vezes, as circunstâncias que nos rodeiam dia após dia, elas tentam nos parar. E essas circunstâncias, na maioria das vezes, quando elas vêm, elas não mandam aviso prévio. Elas não mandam uma notícia com antecedência, elas não mandam um WhatsApp, elas não passam um e-mail. Quando elas vêm, elas nos pegam de surpresa. O que eu devo dizer para você nessa noite é que, por outro lado,
nós compreendemos, examinando as Escrituras, examinando a palavra de Deus, que, na maioria das vezes, comigo e com você, independentemente de qualquer circunstância ou luta ou adversidade que nós enfrentamos, nós precisamos compreender e entender de uma vez por todas que Deus, Ele não perdeu o controle de nenhuma delas na minha e na sua vida. Deus, Ele continua reinando. Deus, Ele continua no trono. Muda governo, entra governo novo, passa ano, vem ano novo, mas Deus permanece no trono, no controle. Por isso que eu e você, nós não devemos nos desesperar com as circunstâncias que vêm sobre nós. Porque diante de todas elas, nós sabemos que tem um Deus acima de todas as coisas, que governa a minha vida, que governa a tua vida, que governa a tua história, que governa a tua casa, que cuida de você nos mínimos detalhes. Disso eu e você nós não podemos ter dúvida, porque a palavra de Deus ela é clara para nós. Mas eu devo trazer para nós nessa noite uma breve advertência, que as tempestades da nossa vida, elas chegam para todos nós. Elas não escolhem a quem ir de encontro. Ela chega para o rico, ela chega para o pobre, ela chega para quem mora no palácio, ela chega para quem mora na choupana, ela chega para quem tem uma vida estruturada financeiramente, ela chega para aquele também que não tem uma vida estruturada financeiramente. Nós precisamos compreender que muitas das vezes nas nossas vidas, as circunstâncias elas vêm, e quando na maioria das vezes nós não compreendemos à luz das Escrituras, aquilo que Deus fala para mim e para você, nós acabamos nos desesperando com elas. Ao invés de colocar os nossos olhos em Cristo, ao invés de colocar os nossos olhos naquele que pode fazer, naquele que pode mudar, nós olhamos tremendamente para as circunstâncias e achamos que elas são maiores do que o Deus a que eu e você servimos. E é assim na nossa vida. Mas, por outro lado, eu preciso informar para os amados irmãos que as tempestades da nossa vida, elas são inevitáveis. Elas são inevitáveis. Você, muitas das vezes, sai da sua casa, vai lá, tranca a porta, tranca o portão, mas quando você volta, às vezes alguém tem arrombado a porta da sua casa, tem levado tudo que você tem na sua casa, sim ou não? E muitas das vezes nós perguntamos por quê e não temos respostas diante dessas coisas que acontecem na nossa vida. Tudo, e de repente acontecem. De repente você acorda com o celular tocando uma má notícia. A notícia de um acidente com um familiar seu. A notícia de alguém que porventura perdeu o emprego. A notícia de alguém que está passando por uma situação difícil. E é assim na nossa vida. Elas quando chega de surpresa e muitas vezes são inevitáveis na minha e na sua vida. Mas nós devemos entender que além disso, as tempestades da nossa vida, muitas das vezes elas são inadministráveis. Você não consegue administrar. Muitas das vezes você não consegue administrar todas elas. Bem, nós precisamos entender, certamente os discípulos disseram, quando Jesus disse, passemos para outro lado, passemos para outra margem. Os discípulos ali, por conhecer aquele mar muito bem, eles devem ter dito, vamos deixar o mestre dormir? Eu tenho um controle, conheço muito bem, pesco aqui todos os dias, eu sei nadar. Eu sei muito bem remar. E de repente o que foi que aconteceu? Uma tempestade. E os discípulos se viram em tal situação que naquela ocasião eles não conseguiram administrar aquela situação. E de repente ele chega para Jesus, mestre, o Senhor vai deixar nós morrer? Não te importa que pereçamos? E é assim na nossa vida. Muitas das vezes nós achamos que podemos dominar a situação, que podemos dominar aquela circunstância ou aquela luta que eu e você estamos enfrentando com a nossa própria força, com a nossa próprio braço. Mas não é assim. Os discípulos tinham conhecimento daquele mar, mas tiveram que recorrer a quem? Jesus estava dormindo no barco. Eles tiveram que acordar o mestre. E de repente, Jesus se levanta e pergunta aos discípulos, ele diz, por que vocês não têm fé? Por que vocês não têm fé? E é diante dessas três perguntas que o texto nos apresenta que nós vamos trabalhar nessa noite.
as 3 perguntas do verso 38, do verso 38, do verso 40 e do verso 41. A primeira pergunta: mestre, não te importa que pereçamos? E a segunda pergunta é de Jesus para os discípulos: por que sois assim tão tímidos? Como ainda não tendes fé? E a terceira pergunta é entre os discípulos: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Bendito seja o nome do Senhor. E nós bem sabemos o contexto, é que Jesus ele passara o dia todo ensinando. E ao fim daquele dia ele estava cansado. E entra no barco junto com os discípulos, pega um travesseiro, deita-se no barco. E todos nós que trabalhamos, sabemos que no fim da tarde, dependendo do que você esteja fazendo, você está cansado, sim ou não? E com Jesus não foi diferente. Jesus estava cansado e ali pega um travesseiro, entra num barco, põe o travesseiro e vai se deitar, vai descansar. Mas nós precisamos entender algo que o texto nos apresenta. É como bem já falei, que os discípulos eles já estavam acostumados com aquele mar, com muitas das vezes um vento que talvez não foi como esse que aconteceu nesse momento, mas com ventos também que talvez na maioria das vezes eles conseguiram controlar a situação. Mas diante disso, nós precisamos ver que existe aqui uma ordem, não é um pedido de Jesus. Jesus ele dá uma ordem para os discípulos. Ele diz: passemos para a outra margem. Passemos. Jesus não diz: por favor, se vocês tiverem capacidade, peguem esse barco e vamos comigo e vamos tentar chegar do outro lado. Jesus disse: passemos, porque a palavra de Deus, quando ele promete para algo para mim e para você, ele cumpre. Bendito seja o nome do Senhor. Nós temos essa certeza, porque a palavra do Senhor, ela é para nós uma realidade hoje, amanhã e sempre. Precisamos absorver isso para nós. Bendito seja o nome do Senhor. E o que nos chama a atenção é essas 3 perguntas. E vamos aprender com essas 3 perguntas nessa noite algumas lições para nós. Bendito seja o nome do Senhor. Põe os seus olhos comigo no verso 38. A pergunta dos discípulos para Jesus: mestre, não te importa que pereçamos? Eu chamo a sua atenção, porque essa é uma pergunta nossa. É uma pergunta minha e sua, na maioria das vezes. É a pergunta da afabilidade humana. Senhor, o Senhor não está vendo a minha situação? Senhor, o Senhor não está vendo a luta que eu estou enfrentando? Senhor, até quando eu vou passar por isso? Senhor, o Senhor não se compadece de mim, da minha família, da minha casa, do meu trabalho? O Senhor não está vendo o que eu estou passando? Essa é a nossa pergunta, sim ou não? Mas aqui, meus amados irmãos, muitas das vezes, a medicina ela diz que o seu problema não tem mais solução. Muitas das vezes, alguém chega para você e diz: desista, você não vai conseguir. Muitas das vezes, o psicólogo chega diante de um atendimento num filho nosso, num parente nosso, ele diz: olha, não adianta mais continuar com as sessões, não tem mais solução do problema, leva para casa, porque já não tem mais jeito, e assim na nossa vida, dia após dia. Mas quando eu me apego às promessas de Jesus, quando eu tiro os meus olhos das circunstâncias e ponho os meus olhos em Jesus, eu vejo que tudo se torna diferente, tudo se torna mais acessível para mim, porque aquele que prometeu para mim e para você, ele é fiel para cumprir. Bendito seja Deus, aleluia! E nós nos perguntamos, e tem horas, meus amados irmãos, preste atenção, que a demora de Deus em nos socorrer parece maior que os problemas que nós enfrentamos. Nós não conseguimos administrar isso. Tem horas que você pede algo para Deus e você quer que aconteça na mesma hora. Tem horas que o problema se torna tão difícil na sua vida que você já não sente mais capacidade de resolver sozinho e pede a ajuda de Deus e ora ao Senhor e clama ao Senhor, mas a demora de Deus muitas das vezes ela atrapalha naquela situação que nós enfrentamos na nossa vida. Nós não sabemos esperar. É dessa maneira.
E foi uma pergunta dos discípulos a Jesus em tom de censura. Porque eles perguntam: Mestre, não te importa que pereçamos? Os discípulos não conciliaram a obediência com a ordem de Jesus em relação à tempestade que eles estavam enfrentando. Ao mesmo tempo em que os discípulos obedecem, ouvem a voz de Jesus, põem em prática o que Jesus havia falado com eles. Mas no meio da tempestade, eles chegam para Jesus: Mestre, o senhor não se importa que a gente vai morrer? Mas onde está? Onde foi que os discípulos conciliaram a ordem de Jesus com a promessa de Jesus? Eles olharam apenas para a ordem que Jesus deu e não colocaram os olhos na promessa de Jesus. E muitas das vezes na nossa vida é assim. Jesus fala conosco, Jesus, ele usa alguém para falar comigo e com você. Você acredita na ordem, mas não acredita na promessa. Foi isso que aconteceu com os discípulos. E tem hora, meus amados irmãos, que a demora de Deus nos corrói mais do que os nossos problemas. O confronto dos discípulos com Jesus era uma urgência extrema. Porque pense comigo, eu não sei se você já andou aqui num barquinho ou num navio, e em certo momento você se viu ali que aquela pessoa que guiava aquele barco, aquele navio, e você passando por uma pequena tempestade, porque quando o vento dá, as ondas aumentam, e às vezes você fica com medo. E era assim que os discípulos se sentiram. Ali não era qualquer onda pequena. Era uma onda que ia fustigar o barco por inteiro. Bendito seja o nome. Mas Jesus estava no barco. Aleluia. Jesus estava dormindo, mas Jesus estava no barco e ele estava no controle. Aleluia. Bendito seja Deus. Os discípulos tinham urgência para que Jesus resolvesse aquela situação. Mas o que era que Jesus estava fazendo? Jesus estava remando com eles. Não, a Bíblia diz que Jesus estava dormindo. Sobre um travesseiro. Era. Se nós formos aqui lembrar do que aconteceu com Marta. Quando naquela circunstância, Marta manda um mensageiro até Jesus. E aquele mensageiro demora um dia para chegar aonde Jesus estava. Naquele trajeto, o mensageiro chega e dá o recado de Marta para Jesus: olha, está enfermo aquele a quem amas. Marta disse assim para o mensageiro. E com certeza ali, muitas pessoas estavam ali com Marta. Marta, será que Jesus vem mesmo? Vem, ele é nosso amigo. Ele vai vir. Vai vir. E aí o mensageiro passa a informação para Jesus. Aí Jesus disse aos discípulos que Lázaro estava morto. Mas ao mensageiro, Jesus disse: olha, volte e diga a Marta que essa enfermidade não é para a morte. Pense comigo, como era que ficou a cabeça de Marta? Mas ali o que acontece? Jesus ele demora 4 dias para ir até o encontro de Marta. E no 4º dia, quando Jesus chega lá, Lázaro já estava morto. Já estava morto, sepultado. E ao receber Jesus, Marta, naquela circunstância que estava enfrentando, ela não disse: Senhor, seja bem-vindo. Mas o que Marta disse a Jesus, assim que o mestre chegar, disse: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Aí Jesus, ele diz algo tremendo para Marta. Aí Marta diz: mas eu sei que mesmo agora, Deus te dará tudo o que pedires. Aleluia. E Jesus disse: o seu irmão vai ressuscitar, Marta. Aí Marta disse: eu sei. No dia da ressurreição ele vai ressuscitar. Aí Jesus disse para Marta: Marta, eu nem fui e nem serei. Eu sou a ressurreição e a vida. E aquele que crê em mim, ainda que morto, viverá. Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor. Eu sou a ressurreição e a vida. E aquele que crê em mim, ainda que morto, viverá. Aleluia! Bendito seja Deus. Aleluia!
E entenda você, meu amado irmão, se você está aguardando o milagre de Deus na sua vida, se você está esperando algo extraordinário acontecer na sua vida, descanse, porque Jesus, ele não chega atrasado, ele chega no tempo certo, e ele faz morto ressuscitar, ele faz cego enxergar, ele faz o leproso ser curado, porque o poder está nas mãos do Senhor. Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor para sempre. Eu não fui e nem serei, eu sou. Foi o que ele disse a Abraão. Eu sou. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. A segunda pergunta está no verso 40, põe os seus olhos. É a pergunta de Jesus para os discípulos. Por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? Ali Jesus, naquele momento em que os discípulos fizeram a primeira pergunta para ele: mestre, não te importa que pereçamos? Jesus, ele acorda, repreende o vento, repreende o mar, tudo se acalma, a Bíblia diz que tudo se torna bonança, e aí eu vejo a soberania de Deus sobre todas as coisas, porque aquele que criou o céu, criou o mar, criou a lua, o sol, as estrelas e tudo que existe no universo, ele tem poder sobre a natureza, ele tem poder sobre a enfermidade, ele tem poder sobre a morte, ele tem poder sobre todas as coisas, ele tem poder sobre a enfermidade que você está enfrentando, ele tem poder para transformar a sua luta em vitória, ele tem poder para transformar a tua tristeza em alegria. Bendito seja o nome do Senhor. Ele é o Criador de todas as coisas e está no controle de cada uma delas. Aleluia! Ele repreendeu o vento, acalmou o mar e se fez grande bonança. É digno de nota, meus amados irmãos, que aqui Jesus, em primeiro lugar, preste atenção. Primeiro ele acalma a tempestade, depois ele acalma os discípulos. Em outra ocasião, se você lembra bem, quando Pedro e os discípulos estavam no mar, e que veio também sobre eles uma grande tempestade, e ali naquela situação, Jesus primeiro, ele acalmou os discípulos, para depois acalmar o mar. Por que que Jesus mudou essa metodologia? Porque na maioria das vezes na nossa vida, o que primeiro precisa ser acalmado é o que está dentro de nós, não aquilo que está fora de nós. Em primeiro lugar, Jesus acalmou o mar quando ali estava com os discípulos para poder acalmar os discípulos. Nessa outra circunstância, Jesus acalmou os discípulos para depois acalmar o mar. O que eu entendo com isso é que na maioria das vezes, o que mais corrói a nossa mente, o nosso coração, é os problemas que estão dentro de mim e de você, não as circunstâncias. Porque Pedro, quando olhou para Jesus, ele andou sobre as águas. Mas quando ele tirou os olhos de Jesus, começou a afundar. Quando eu entendo que Deus, que o Mestre, ele tem o poder sobre todas as coisas, eu confio, eu entrego a Ele, eu digo: Senhor, está nas tuas mãos, porque eu sei que o Senhor é poderoso para fazer aquilo que humanamente falando o homem não pode fazer. Bendito seja Deus para sempre. E ele chega para os discípulos e diz: tenha de bom ânimo, sou eu, não tem mais. Foi isso que ele disse para os discípulos. Tem horas, meus amados irmãos, que as tempestades mais terríveis não estão fora de nós, mas dentro de nós. Mas eu quero dizer algo extraordinário para você nessa noite, que as circunstâncias que eu e você enfrentamos, Jesus, ele conhece a cada uma. Ele conhece o meu, o teu coração. Sabe o que exatamente você está pensando agora. Sabe exatamente o que você está fazendo agora. Sabe exatamente o que você está sentindo agora. Porque Ele conhece o mais profundo da nossa alma. E Ele é poderoso para acalmar toda e qualquer circunstância que eu e você enfrentamos. E Ele ainda diz para mim e para você: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus e estou no controle de tudo. Aleluia! Aleluia! Descanse o seu coração, meu irmão.
Jesus, Ele conhece o teu problema e Ele tem solução para cada um deles. Ele tem solução. Pense comigo. Se fosse você que estivesse naquele barco, você ia sentir medo? Eu sentiria. Eu digo porque, meus amados irmãos, quando eu vou lá para o sertão, lá em Emas, eu sou de lá, e aí tem uns amigos que convidam para a gente ir pescar, né? Acho bom. Aí uma vez me chamaram para ir para um dos açudes o maior que tem lá na região, né? A gente foi. Chegou lá, a gente foi só para comer o peixe. O peixe já estava lá pronto. Aí o cara disse, ei, Marcelo, vamos lá naquela árvore que tem lá no meio do açude. Eu digo, vamos. Aí eu achando, eu sou do sertão, eu tenho experiência, né, Adriano? Confiança, né? Vamos. Começou, eu não sabia nem pegar no remo. Eu fazia o contrário, o bicho para trás. Aí eu, mas vamos, embora. No meio do trajeto, aí começou uma ventania, né? E a água batendo, e caiu um pouquinho dentro. Vamos embora. E uma lata lá para tirar a água, se entrasse, né? E eu com a lata na mão. Se entrar água, eu tiro. E aquilo ali, meu amigo, trouxe medo para mim, claro. Eu não tinha a experiência que os discípulos tinham. Pense comigo. Os discípulos experientes que nele tiveram medo de morrer, imagine eu. Eu digo, meu irmão, eu agora vou remar ao contrário mesmo, que eu quero é voltar daqui. Eu não quero morrer, não. E aí eu faço a volta e voltamos. E foi isso que aconteceu com os discípulos. Os discípulos achavam que estavam no controle. Ah, deixa o mestre dormir. Ah, aqui a gente domina esse mar, esse vento. Isso é nada. E muitas das vezes na nossa vida, nós pensamos que estamos no controle das coisas, mas esquecemos de colocar as coisas que nós precisamos no controle daquele que pode fazer, que pode mudar, que pode cessar o vento, fazer o mar se acalmar e as tempestades da minha e a sua vida, elas se tornam em bonança. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia! Bendito seja Deus para sempre. E eu digo para você e para mim nesta noite, Jesus está aqui nessa noite. Ele tem poder para acalmar o teu coração. Ele tem poder para cessar os ventos, sejam eles os mais tempestuosos da tua vida. Seja elas as mais densas aflições que você está enfrentando, Ele tem poder para acalmar toda e qualquer tempestade da tua vida. Aleluia. Ele está neste lugar. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Aleluia. Mas depois de acalmar o mar, Ele disse, por que vocês estão com medo? Mas agora vem uma pergunta para nós. Os discípulos não deviam ter medo e sim fé. Você concorda comigo? Porque Jesus estava no barco. Por que os discípulos não tinham que ter medo e sim fé? Eu apresento quatro situações para que eu e você entendamos por que os discípulos não deveriam ter medo e sim fé. Preste atenção comigo. Em primeiro lugar, por causa da promessa de Jesus. Porque Jesus disse para eles, passemos para o outro lado. Entenda você que promessa de Deus para mim e para a sua vida é uma realidade. As promessas de Deus na minha e na sua vida, elas não serão para ontem, não são para hoje, elas são para sempre. Porque aquilo que Deus promete, Ele é fiel para cumprir. Passemos para o outro lado. E por que os discípulos não deviam ter medo e sim fé? Por conta da promessa de Jesus. Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor. Jesus, Ele criou todas as coisas, Ele está no controle de tudo. Tudo aquilo que eu e você imaginamos. Por isso, Ele disse para nós, Ele estaria conosco todos os dias da nossa vida. Seja na tempestade, seja na bonança. Seja na doença, ou seja fora da doença. Seja nas circunstâncias difíceis, e seja nos momentos fáceis. Ele disse, eu estarei conosco. Ele disse que estaria conosco todos os dias da nossa vida. E isso nos garante, isso nos dá uma garantia de que as promessas do Senhor, elas não são para ontem, são para hoje e para sempre. Deus tem promessa para a sua vida. Bendito seja o nome do Senhor. Em segundo lugar, por causa da presença.
Por que os discípulos não deveriam ter medo e sim fé? Por causa da presença de Jesus. Jesus estava no barco, mesmo dormindo. Mesmo dormindo, Jesus estava no barco. Quando eu e você entendemos que nós servimos a um Deus que tem o poder sobre tudo e todas as coisas, que tem um controle de tudo e de todas as coisas, que tem um controle do universo, de tudo aquilo que existe na palma das suas mãos. Nós entendemos que quando Deus ele está conosco, nós não podemos ou não deveremos temer mal algum, porque foi Ele mesmo que disse. Por isso que eu e você devemos ter fé e não medo. Em primeiro lugar, por conta da promessa. Em segundo lugar, por conta da presença de Jesus. Mesmo que Ele esteja dormindo, Ele está no controle. Você acha que Jesus estava dormindo ali, Ele não sabia que ia vir aquela tempestade? Sabia. Sabia, claro que sabia. Em primeiro lugar, por causa da promessa. Em segundo lugar, por causa da presença. Em terceiro lugar, por causa da paz. Jesus estava dormindo e tudo estava sob o seu controle. Por isso, meu amado irmão, eu e você podemos descansar, mesmo em meio às tempestades da vida, mesmo em meio às lutas, mesmo em meio às adversidades, eu e você podemos descansar, porque Jesus, Ele estava no barco, e naquele barco existia paz, da parte do Senhor existia paz, existia medo da parte dos discípulos, mas Deus estava no barco, e Ele está no barco comigo e com você, e Ele estando no barco, o barco não vai afundar, porque Ele tem o controle. Aleluia! Bendito seja Deus! Paz, meu amado irmão, não é a ausência de tempestade. Paz é quando eu e você entendemos que Jesus, Ele está no controle. As tempestades, elas vão vir. As lutas vão bater contra nós. As adversidades, elas cairão sobre mim e sobre você. Mas de uma coisa nós sabemos, que em todas elas, Jesus vai sempre estar no controle. Aleluia! Em quarto e último lugar, por conta do poder, ou por causa do poder. Por que eu e você não devemos ter medo e sim fé? Por causa do poder. Ele tem poder para cessar os ventos, acalmar as tempestades. Ele tem poder sobre os demônios. Ele tem poder sobre a enfermidade. Ele tem poder sobre tudo e sobre todas as coisas. Porque se eu e você formos olhar no capítulo 5, você vai entender que Jesus, Ele tem poder sobre tudo e sobre todas as coisas. Porque no capítulo 5 nos mostra que Jesus, Ele tem poder sobre os demônios. Porque a Bíblia diz que ao atravessar, ao completar aquele trajeto, ele encontra com um homem endemoniado. E naquela circunstância, a Bíblia conta que era uma legião de demônios na vida daquele camarada. Não existia correntes que poderiam prender aquele homem. Não existia prisão que pudesse aquele homem colocar ele lá e ele ficar ali preso. Não existia. Era impossível. Mas Jesus chega para ele e expulsa o demônio daquele homem, na vida daquele homem. E naquela circunstância, aquele homem, ele se torna alguém que promoveu, que espalhou a palavra de Deus. Naquela circunstância, eu e você vemos que Jesus, ele não só tem poder sobre a natureza, sobre o vento e sobre a tempestade, mas ele também tem poder sobre os demônios. Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor. E não basta só isso, ele tem poder também sobre a morte. Porque naquela mesma circunstância, alguém chega para Jesus e aí diz que essa alguém era uma mulher que vivia. Ele tem poder sobre a enfermidade. Ele chega uma mulher que vivia há 12 anos passando por um problema de saúde. Já havia gastado tudo que tinha. Já tinha ido a médicos e mais médicos. E nenhum dava o diagnóstico preciso na vida daquela mulher. E a Bíblia conta que ela chega para Jesus e diz: se tão somente eu tocar as vestes do mestre, eu ficarei curada. E ela tocou e foi curada. Jesus restaurou a sua saúde, restaurou a sua vida, restaurou a sua casa, a sua família. Porque ele tem poder sobre os demônios e tem poder sobre a enfermidade, aleluia.
Ele tem poder sobre a enfermidade e sobre a morte, porque a Bíblia conta também que aqui chega um chefe da sinagoga, chamado Jairo, e no meio da multidão, ele chega para Jesus e diz: vamos até minha casa, porque minha filha está morrendo. Mas chega alguém e diz: não incomode mais o mestre, porque tua filha morreu. E Jesus vai até a casa de Lázaro. E chegando lá, uns pranteavam e outros choravam. E a Bíblia conta que Jesus chega para aquela menina e diz: Talita cumi, levante. Jesus tem poder sobre a morte, aleluia. Jesus tem poder sobre os demônios. Jesus tem poder sobre as enfermidades. Jesus tem poder para a morte, aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Jesus está no controle, por isso que eu e você não podemos ter medo e sim fé, porque Ele tem o controle da minha vida, da tua casa, da tua família, e nada foge do controle do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor para sempre. Agora vem a última pergunta. É a pergunta entre os discípulos. Eles chegam e perguntam entre si: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Bendito seja o nome do Senhor. Mas quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? E nós precisamos sair daqui essa noite entendendo verdadeiramente quem é esse. Diga para o irmão que está do seu lado: quem é esse? Diga, não tenha medo não, diga: você conhece esse Jesus? Bendito seja o nome do Senhor. Aí os discípulos perguntam: mas quem é esse que até o vento e o mar lhes obedecem? Esse é aquele que no princípio criou todas as coisas, e de que nada do que foi feito teria sido feito se não fosse pelo poder da sua palavra. Quem é esse? Nós podemos perguntar para nós essa noite, para que nós possamos sair daqui abastecidos, sabendo e entendendo verdadeiramente que eu e você não precisamos ter medo. O que nós precisamos ter é fé a Jesus. Mas quem é este? Esse é aquele que está no controle de todas as coisas. Esse é aquele que no princípio criou os fundamentos. Esse é aquele que no princípio criou o céu, criou o mar, a lua, as estrelas, tudo que há, tudo que existe foi criatura dele. E entenda você que a criatura não pode ser maior do que o Criador. Bendito seja o nome do Senhor. Mas quem é esse? É aquele que sustenta todas as coisas pelo poder da sua palavra. Mas quem é esse? Esse é o alfa, esse é o ômega, esse é o princípio, esse é o fim de todas as coisas. Mas quem é esse? Esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é aquele que virá sobre as nuvens para arrebatar e para levar uma igreja remida e lavada pelo seu sangue. Mas quem é este? Esse é aquele que João disse que viria, que batizaria com fogo e com o Espírito Santo. Aleluia! Quem é este, meu amado irmão? Mas quem é este? Este é aquele. Este é o Cordeiro de Deus. Este é o sol da justiça. Ele é a luz do mundo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai se não for através dele. Aleluia! Mas quem é este? Este é o Verbo que se fez carne e habitou entre mim e você. Este é aquele que está aqui nessa noite. Este é aquele que diz para mim e para você: não tenha medo, tenha fé, porque eu estou no controle. Bendito seja o nome do Senhor. E talvez nessa noite você possa estar se perguntando: mas por que eu cheguei neste lugar? E nós vimos que pelo poder da palavra do Senhor, Ele tem poder para fazer muito, muito mais além daquilo que pedimos ou pensamos.
Mas você está dizendo, não, mas eu cheguei aqui porque alguém me convidou. Alguém lhe convidou, mas Jesus já tinha marcado o encontro com você neste lugar. Talvez tenha alguém aqui nessa noite que ainda não conhece verdadeiramente a Jesus ou não entregou a sua vida para Jesus. E Jesus está dizendo para alguém aqui nessa noite, eu te trouxe aqui porque eu tenho um encontro contigo. Bendito seja o nome do Senhor. Eu estou aqui porque eu marquei esse encontro contigo. Bendito seja o nome do Senhor. E eu sou aquele que perdoa pecados. Eu sou aquele que justifico. E se nós formos olhar diante do que nós aprendemos aqui nessa noite, que eu não devo ter medo e sim ter fé, eu devo entender que tudo que tenho, inclusive a minha vida, eu preciso depositar nas mãos daquele que tem o poder, que tudo pode fazer. Eu vejo algo extraordinário que a palavra de Deus nos apresenta. A Bíblia conta lá em Lucas de um homem chamado Zaqueu. Camarada que era rico, tinha todas as posses que alguém pudesse ter. Mas faltava algo na vida de Zaqueu. Naquele dia ali, Jesus passando ali naquela cidade, a Bíblia diz que Zaqueu, em meio à multidão, Zaqueu sentiu o desejo no coração de ver a Jesus. E naquele dia, a vida de Zaqueu foi transformada. Talvez você esteja em meio a uma multidão e está se sentindo tão sozinho nessa noite. Talvez você possa dizer, não, eu não tenho nenhuma árvore para subir, para poder ver Jesus. Mas você pode ver pelos olhos da fé, porque Ele está aqui nesse lugar. E Ele está dizendo para alguém aqui nessa noite, eu quero escrever o teu nome no livro da vida. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia! Eu quero saber se existe alguém aqui afastado. Se existe alguém aqui que ainda não entregou sua vida para Jesus. Deus, Ele te chama nessa noite a renovar uma aliança que homem nenhum pode quebrar. Homem nenhum pode quebrar. E quando Deus faz uma aliança comigo e com você, meu irmão, não existe poder sobrenatural na terra que possa quebrar esta aliança. Você pode nessa noite renovar a sua aliança com Cristo. Ou você que ainda não entregou a sua vida para Jesus, Ele te chama nessa noite. Bendito seja o nome do Senhor. Existe alguém aqui neste lugar nessa noite? Se existir, levante sua mão. O pastor irá orar por você. Se não, tenha certeza de que Deus, Ele plantou a semente através da sua palavra. E no tempo certo, essa semente irá brotar e dará bons frutos em nome de Jesus. Eu agradeço a oportunidade. Que Deus continue nos ajudando, que Deus continue nos sustentando, nos dando graça, força e sabedoria para permanecermos firmes, sabendo que nós não precisamos ter medo, nós precisamos ter fé, porque Ele está no controle. Aplauda o nome do Senhor. Aleluia!